Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a classe mais prescrita no mundo, que são os benzodiazepínicos. Eles são indicados principalmente para o tratamento de ansiedade e como o estresse vem aumentando muito no mundo, vem aí a justificativa, do porquê que aumentou tanto o consumo desses medicamentos na população em geral. E aqui nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre as principais características dessa classe, sobre os representantes, como é que acontece a classificação desses representantes. Então fica aqui até o final desse vídeo para não perder nada e aprender tudo sobre os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são muito ecléticos, Eles podem ser utilizados para uma diversidade de coisas, porque eles têm alguns efeitos diferentes. Ele tem efeito sedativo, ele tem efeito anticonvulsivante, ele tem um efeito ansiolítico também. Então eles acabam englobando quase todos os problemas que acontecem ali no sistema nervoso central. As principais indicações dos benzodiazepínicos são quais? São 4. Primeiro, eles são a primeira linha para o tratamento de epilepsia. Segundo, eles também são primeira linha para o controle dos sintomas de abstinência do álcool. Terceiro, também podem ser utilizados para tratamentos de curto prazo, de insônia e ansiedade. E quarto, também são utilizados como sedativos em procedimentos cirúrgicos. Tá, André, então se eles têm todas essas funções, como é que eles funcionam? O que faz com que eles possam ser utilizados como ansiolíticos, anticonvulsivantes e por aí vai? Como mecanismo de ação, os benzodiazepínicos atuam potencializando a ação inibitória do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é um dos principais neurotransmissores do sistema nervoso central. O GABA se liga ao seu receptor, que é chamado de GABA-A, que é um canal de cloreto. Então, esse canal de cloreto se abre quando existe a ligação do GABA. Então, essa abertura dos canais de cloreto provoca uma hiperpolarização da membrana neuronal, reduzindo a sua estabilidade e provocando esses efeitos inibitórios. Quais são os efeitos inibitórios? São todos aqueles que a gente já citou. Então, redução da ansiedade, efeito anticonvulsivante, efeito de sedação, efeito de aumento de sedação e também do sono. Então, é dessa forma que os benzodiazepínicos atuam. A membrana fica lá, hiperpolarizada, de boa, super relax, e aí ele faz todos esses efeitos inibitórios que eu citei antes. Só que nem todos os benzodiazepínicos desempenham essa atividade da mesma forma, por isso que eles são classificados principalmente em relação ao tempo de meia-vida. Então a gente tem 3 grupos principais, que é os de ação curta, os de ação intermediária e os de ação longa. Os de ação curta, eles possuem um tempo de meia-vida entre 3 e 8 horas, o que faz com que esses fármacos fiquem pouco tempo no nosso organismo. Então, eles são muito mais indicados ali para indução do sono. Quem são esses fármacos? Eu gosto de lembrar da sigla TON. Pense em uma pessoa chamada TON. São esses fármacos, que são quem? T, triazolam, O, oxazepam e M, midazolam. Então, a gente tem esses 3 fármacos como representantes dos benzodiazepínicos de ação curta. E aí, a gente vai para o segundo grupo, que são os benzodiazepínicos de ação intermediária. Esses benzodiazepínicos, eles têm um tempo de meia-vida entre 10 e 20 horas. Quem são eles? Lorazepam, alprazolam, nitrazepam e flunitrazepam. E aí, para fechar, a gente tem os benzodiazepínicos de ação longa, que podem ficar no organismo entre 40 a 250 horas. Então, eles podem demorar dias para serem eliminados do nosso organismo. E como principais representantes desse grupo, a gente tem o diazepam, clorazepam, clordiazepóxido, flurazepam e clorazepato. Então, essa é a classificação dos benzodiazepínicos. Acho que deu para a gente entender qual é a lógica, A lógica principalmente está relacionada com o tempo de meia-vida. Agora, em relação aos efeitos adversos, a gente consegue ver que os benzodiazepínicos são muito parecidos e eles compartilham os mesmos efeitos adversos. E quais são esses efeitos adversos? Sonolência, fraqueza, tontura, dificuldade de uma coordenação motora mais assertiva, diminuição da libido e também diminuição do estado de alerta. Então, são basicamente esses os efeitos adversos dessa classe.
Uma coisa que é super importante a gente saber é que todos os efeitos adversos dos benzodiazepínicos, eles são potencializados com o consumo de álcool. Então, é muito perigoso consumir álcool juntamente com os benzodiazepínicos. Pode, inclusive, levar à morte por depressão respiratória. Essa classe também deve ser evitada em pacientes que têm insuficiência hepática, porque pode causar uma encefalopatia hepática, certo? Então, sobre os benzodiazepínicos, acho que era isso. Acho que deu pra gente entender a importância dessa classe. Eles são bastante utilizados, então a gente precisa estar cada vez mais preparado, tanto para dispensar como para orientar os pacientes no consumo desses medicamentos. Se você gostou de saber sobre os benzodiazepínicos e quer ver outra classe aqui resumida, comenta aqui qual a classe você quer ver nos próximos vídeos. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu te vejo no próximo vídeo.